Tá começando a ter crente por aí, né? Tá vendo que é um crente aqui, um crente ali. O negócio é bom demais, eu fico feliz. Nós estamos aí numa série seguindo em frente. Diga, seguindo em frente. Nós não estamos preparados para parar não, irmão. Nós não estamos preparados para, como diz, encostar não. Nós estamos preparados para ir além. Por isso o tema hoje é não olhe para trás. Fala, não olhe para trás. Cutuca a pessoa do lado e fala, não olha para trás. Nosso negócio está lá na frente. Nossa visão é com Deus. Mas no passado, as pessoas, as situações, isso esquece. Coisas novas Deus está preparando para você. Então nós não vamos olhar para trás. Nós não vamos buscar, né, essas memórias. A saudade do passado te impede de ver o futuro. Diga, a saudade do passado me impede de ver o futuro. Por isso que eu não posso colocar os meus olhos lá atrás, porque isso me rouba, né? Com certeza você já ouviu um monte de frases que ilustra essa importância de olharmos para frente. Mas eu vi várias vezes ser colocado, principalmente aí pelo pessoal empresário e coisas do tipo, a diferença, né? Nós temos lá um para-brisa, né? Um vidro da frente no carro que é de um tamanho enorme, é largo, né? E até de manhã o pessoal, outro dia me perguntaram, né? Para-brisas, por que para-brisa, né? Porque na verdade hoje, quem é que abre o vidro da frente? Ninguém, né? Você já viu alguém abrir o vidro da frente do carro? Mas no passado abria, mano, você não acredita, mas abria. Você levantava aquele vidro, coisa linda, né? Meu tio tinha um caminhão Tigre, e eu era pequeno e eu lembro da hora de dar a partida, ele falava, entra todo mundo no caminhão. Eu falava, o que ele vai fazer? Aí ele ia com uma manivela lá na frente e dava 3 viradas bem rápido e falava, pisa nesse pedalzinho que está aí do lado. Aí a gente pisava e o caminhão começava a tremer todo, parecia que ele ia desmontar. Essa época levantava o vidro da frente. Então esse vidro era chamado de para-brisa, porque o vento que vem, se quando tivesse vento demais ou não tivesse legal, não tinha ar-condicionado, mas tinha o para-brisa, você abria e fechava. Então essa situação hoje, a gente olha para o carro e vê o tamanho do vidro. Qual que é o tamanho do vidro do seu para-brisa lá? Enorme. E daquele outro vidro que você enxerga para trás, retrovisor, qual o tamanho? Pequeno. Porque o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno? Porque é mais importante eu andar do que para. Você percebe isso? São sinais que Deus deixa para nós, para a gente entender que em tudo, quem anda para trás está sempre deixando alguma coisa, está sempre perdendo alguma coisa. Por isso as situações que vêm contra a nossa vida, que muitas vezes tentam nos desanimar, às vezes é briga, às vezes é contenda, dissensão, desarmonia, dúvida, medo, incerteza, ela não pode ser força para brecar você no propósito que foi colocado para o seu futuro. Então acredite nisso, Deus tem muita coisa para você. Posso usar a sua vida? Então vira para alguém do lado e fala, Deus tem muita coisa para você. Muitas bênçãos ainda se multiplicarão na sua vida. Deus vai realizar lá na sua casa, vai abrir os caminhos, você vai ser conhecido como alguém próspero. Fala para ele, você emprestará, mas não tomará emprestado. É bênção, é para a sua vida, é importante. É tempo de avançar, então fixe seus olhos no que está por vir, estabeleça seus olhos no que está por vir. Passado é algo que já não está mais no presente, já foi, o que tinha ligado a ele já aconteceu, tá? Dali não deve sair mais muitas coisas, apenas lembranças. E futuro é algo que nós buscamos encontrar, então é o caminho que eu quero trilhar, é o caminho que eu quero buscar, o do futuro, daquilo que eu tenho como objetivo. E nós ouvimos muitas pessoas que ficaram tão presas ao passado, que não conseguem se desligar das coisas que já não têm poder para ajudar a projetar o seu futuro. Tem gente que fala assim, eu trabalhei naquela empresa, ela era muito boa, ela era linda, maravilhosa, eu tinha muitos amigos, eu isso. Passou, já foi. Pega o histórico daquela empresa e usa ele para o seu futuro.
para uma nova empresa, uma nova situação, um novo projeto. Tudo aquilo que você adquiriu é seu por direito. Conhecimento, sabedoria, preparo, né? Está doutrinado para algumas coisas. Agora eu vou usar tudo isso que eu tenho. Então, não fique olhando para trás. Vá adiante com tudo isso que você já recebeu, porque você vai fazer coisas fantásticas. É por isso que as pessoas, quando vão numa academia, são treinados. É por isso que quando um jogador vai jogar num time profissional, ele todos os dias ele treina. Você, quando joga bola, é no sábado, um dia à noite, talvez domingo de manhã, porque você está quebrando o galho, está brincando com a situação. Mas aquela pessoa que tem um propósito, um objetivo de melhorar a cada dia, ele vai treinar todos os dias. Por quê? Porque o sonho dele é chegar mais além. Ele não vai ficar imaginando, quando eu comecei a jogar bola lá no campinho da várzea, não, aquilo lá já foi, passou. Eu não olho para trás, eu olho para frente. Fala para o irmão do lado, olha para frente, meu irmão. A palavra nos ensina, está aqui Lucas 9,62, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. De novo, hein? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando ele dá esse exemplo, ele dá exatamente para mostrar a importância. No passado, aquele arado que eles usavam não é que nem hoje. Hoje tem trator, hoje tem um monte de máquina. Se você for na loja, tem lá uns prontos para você comprar para depois. Tem gente que tinha usado e vai vender. Naquela época não era assim. Eram famílias que faziam esse tipo de trabalho, eram esculpidos normalmente em madeira, na ponta tinha uma base de ferro que era presa, ou seja, quando estragava um arado daquele, não era amanhã de manhã que você ia ter outro. Não era semana que vem que ia ter outro. Não adiantava ligar para o Mercado Livre e pedir, e ele falar, até 24 horas vai estar na sua mão. Não existia isso. Então você tinha que fazer o quê? Lapidar outro, né? Trabalhar outro na madeira, achar outra peça de ferro, colocar. Por isso eles olhavam muito para frente, porque se batesse numa pedra, o que podia acontecer? Estragar tudo. Então eles tinham atenção. Outra coisa, quando eles iam fazer os sulcos com o arado, esse arado tinha que estar ligado fazendo uma reta, né? Uma linha reta. E depois daquela linha reta, passava lá, 1,5 metros, tinha uma outra linha reta. E mais 1,5 metro, tinha outra linha reta. Se ele virasse o rosto para a esquerda ou para a direita, esse arado poderia tomar rumo errado. Ou podia chegar perto demais, e quem conhece um pouquinho de agricultura sabe que quando duas plantas são criadas perto demais, a raiz de uma e de outra começa a roubar a força da outra. Isso prejudica o crescimento da planta. Mas também quando fica longe demais uma da outra, sabe o que acontece? Você está perdendo terreno para produzir coisas boas. Por isso, quem lança a mão no arado precisa estar adestrado, preparado, estabelecido para olhar para frente e não olhar para... Porque ele não pode estragar, ele não pode perder, ele deve fazer aquilo com certa destreza, preparo, vontade, desejo de acertar. E na nossa vida não é diferente. Olhar para trás é uma declaração de dúvida. Diga, declaração de dúvida. As pessoas quando viram o seu rosto para trás, ele está esperando, deixa eu ver se veio vindo alguma coisa, alguém, deixa eu ver o que aconteceu, eu acho que era melhor. Aquilo começa a roubar, porque quem está convicto nunca perderá, né? O tempo com as coisas do passado. Ele vai preferir se voltar para o projeto que está por vir. Você está pensando no projeto que ainda Deus tem com a sua vida? Você imagina quantas coisas ainda podem acontecer? A gente às vezes deixa passar e nem presta atenção. Você já viu quantas pessoas começaram pequenas e cresceram, se tornaram empresários, microempresários, às vezes comerciantes, diretor de empresa, presidente, coisa do tipo? Por quê? Porque ao invés de eles ficarem olhando para trás, eles olharam para frente. Eles se objetivaram, eles se fixaram, se estabeleceram. Então, nós não podemos ter esse comportamento. Não olhe para trás, não duvide. Quando a dúvida vem, a fé se vai. Diga, quando a dúvida vem, a fé se vai. Nós precisamos estar convictos. Já pensou? Se de repente aquele cara da agricultura ficasse preocupado, e se não chover?
Já pensou? Não chove, eu ponho a semente e depois não tem o regar natural e vai acabar. E se ele de repente pensasse, eu vou plantar e vai vir aqueles bichinhos que comem e vão comer a semente? E se ele pensasse, depois na hora que eu for querer colher, vai vir um ladrão e vai roubar? Ele ia plantar? Não. Mas ele não olha para isso. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Então ele olha lá para frente, esperando o quê? Daqui a tantos dias eu vou ver a florzinha lá nascer, daqui a tantos dias eu vou ver o caule, daqui a tantos dias eu vou ver a florada, daqui a tantos dias eu vou ter uma colheita. 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Aí dá um ânimo novo. Você já pensou? Você trabalhar o mês inteiro sem saber se vai receber o salário? Você trabalharia legal? Ó, é o seguinte, a gente não sabe se vai te pagar, as coisas não estão fáceis. Então faz o seguinte, trabalha para a gente ver se depois a gente paga. Como é que você trabalharia? Todo dia angustiado, todo dia triste. Mas quando você está numa empresa, a primeira expectativa que você tem é a seguinte: no dia 30 eu vou receber o dinheiro. E aí vem chuva, você vai trabalhar. Vem sol, você vai trabalhar. Tem problemas aí de repente acontecendo e você está indo trabalhar. Porque você está esperando o quê? O salário. Você está esperando o reconhecimento do seu trabalho. E é isso que motiva a nossa visão. Saber que tem coisas que virão quando eu alcançar, quando eu for além. Não quando eu olhar para trás e parar, desanimar, encostar. Mas quando eu alcançar propósitos e objetivos. Eu imagino, eu vi essas meninas aqui dançando. E eu não sou velho, tá? Sou um pouco usado, mas velho não. E eu vi muitas dessas meninas pequenas, né? Vi as meninas da EBF pegando brinquedo e coisa do tipo. E hoje a gente olha e dá risada. Hoje, quando eu vi a própria a Beatriz do pastor Fábio subindo ali no altar, né? Falei, uau! Peguei no colo, né? Aí você fala assim, o que aconteceu? Se eu olho para trás, parece que tudo está parado. Mas elas não estão olhando para trás, elas estão olhando para frente. Elas estão objetivando, elas estão suando a roupa para poder fazer melhor para Deus. E isso faz delas o quê? Pessoas preparadas, adoradoras, pessoas que são diferenciadas na presença de Deus no céu e na terra. É isso que muda, é isso que é importante, que a gente possa começar um dia e falar assim, não, hoje parece nada, mas lá na frente eu vou colher. Eu vou ver o que vai acontecer. Nós não sabemos hoje, mas daqui a pouco você vai olhar e dentro desses jovens todos que estão aí, vão ter muitos diretores, vão ter muitas pessoas aí que vão ter cargos, que vão ter poder, que vão ter autoridade, que vão morar nos melhores bairros, nas melhores casas. Não, mas você não sabe, apóstolo, olha para aí, para cá, para trás, a família deles é pobre. Eu aprendi a não olhar para trás, eu aprendi a olhar lá para frente. Se eu olhar para trás, eu vou lembrar de mim morando no fundo da casa da minha avó. Minha avó tinha 4 casas e numa dos terrenos tinham 2 casas. Um sobrado grande que ela alugava na frente e tinha um quintal grande assim do lado e no fundo tinha uma casa pequena. E nós morávamos lá. E olhando para aquele local, era um local pequeno, um local difícil. Tinha só um quarto grande, uma sala, uma cozinha, né? Um banheiro, tal, um lugarzinho de lavar roupa. Se eu olhasse para aquilo, eu ia dizer assim, com certeza, eu vou ter talvez um kitnet, eu vou morar numa casinha pequena, provavelmente eu não vou ter liderança, eu não vou ser nunca um chefe, eu nunca vou ser um diretor numa empresa, num lugar, nunca. Só que tudo aquilo não representava o que Deus tinha preparado para mim. Você ainda não viu tudo que Deus tem preparado para você. Talvez olhando para trás, pareça que você tem o controle de alguma coisa. Não, puxa vida, eu dei um passo, tá bom. Não tá bom não, irmão. Se você vê o Neymar falando, ele morava aqui no litoral, era bem pobre, e hoje, o que ele é? Bem rico, né? Acho que bem é pouco, né? Bem rico. E como é que explica isso? Você pode explicar? Eu também não. Mas a gente não sabe dia de amanhã.
Se você parar para perguntar para Deus, o que é que o Senhor tem preparado para mim? Você vai começar a entender aquele mocinho chamado Josué, que está lá para ajudar Moisés, que talvez muita gente chamava ele, sabe como? Puxa-saco. Imagina, Moisés vai, esse puxa-saco vai atrás. Moisés vai fazer não sei o que e ele está atrás o tempo todo. Moisés sobe no monte e ele fica 40 dias no pé do monte. Ninguém estava pensando aonde ele podia chegar. Todo mundo achou que ele era só um chapado qualquer que fica atrás do líder. Mas um dia Deus resolve fazer uma mudança no time e fala assim, o centroavante agora é esse aqui, chama lá Josué. E aquele rapaz que ficou no pé do monte, aquele rapaz que foi para a guerra e ficou ali sem saber se ia vencer ou não, agora ele é o Moisés da vez. Ele é o libertador. Ele é a autoridade maior no meio do povo de Deus. Melhor que tudo, ele é a maior autoridade na terra através da visão de Deus. Deus deu a ele a autoridade. Sabe, colocou aquela faixinha de capitão, chamou ele e falou, põe essa faixa, meu servo Moisés é morto, passa agora você, com todo o meu povo, Jordão, e leva eles à terra prometida. Nós às vezes não estamos percebendo isso, o que Deus ainda tem para fazer com a sua vida. A gente se apega a coisas tão bobas, tão pequenas, a gente se apega a pessoas que são derrotadas e começa a achar que tem que ser derrotado também. Fala para o irmão do lado, você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para honrar a Deus, você nasceu com a imagem e semelhança de Deus estampada na sua face. Você não é qualquer um, você é escolhido. Precisa haver uma mudança. Precisa haver uma mudança. E essa mudança não começa do lado de fora, começa do lado. Como é que está o seu coração aí hoje? Se eu te perguntar, como vai ser a sua vida a partir de amanhã, o que você vai responder? Olha lá, tem crente aí, você viu? Vai ser muito boa. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os empresários digam, não importa o que os inimigos digam, importa o que Deus disse. Ele disse que Ele é o seu pastor e nada te faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por quê? O Senhor está com a sua vara e o seu cajado para me consolar, para te consolar. A promessa é muito maior do que toda a resistência que o mundo possa dar. Então eu preciso tirar, é que às vezes a gente começa a colocar os olhos nas coisas que estão à nossa volta e diminui a nossa intensidade. Qual é o teu sonho? Aí a pessoa fala, não, meu sonho era ter, sei lá, um carrinho, um negocinho, um nhenhenhinho, um bebebinho. Pergunta para Deus. Pergunta, Senhor, qual é o propósito com a minha vida? Pode ser que Ele fale, não, você nasceu para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não vai ter nada seu, mas você vai ter a terra inteira à sua disposição. Eu questionei a Deus muito quando me converti e de repente Deus me tirou do trabalho. Eu falei, tá bom Deus, meu irmão falou que agora eu não vou ter nada. Ele fala que eu vou ser um coitado. Ele fala que vai ter que me dar a cesta básica. Eu falei, Deus, será que isso é verdade? Aí Deus resolveu mostrar. Aí Ele me levou a andar por vários países, aí Ele me levou a pregar fora, aí Ele me levou a ter carro sem ter dinheiro. Aí Ele me levou a fazer, até mesmo eu fui de repente prestar uma consultoria para uma empresa. Essa empresa, a pessoa começou a pagar o carro que eu precisava comprar. Ele que pagou o carro todo. Ele falou, me dá o carnê, e ficou com o carnê do carro inteiro, e pagou o carro zero, carro automático, com tudo que tinha, Ele pagou. Aí eu falei, Deus, e agora a gasolina? E agora, Senhor, o dízimo, como é que vai ser? No outro dia, eu sou chamado pelo vizinho da empresa dele, e o cara fala para mim, você está prestando uma consultoria aí do lado,
eu quero essa consultoria na minha vida. Eu falei para ele, cara, eu sou pastor, eu não tenho tempo. Ele falou, não, o que você pode? Eu falei, posso 2 meio-dias. 2 meio-dias por semana. Eu fico lá terça e quinta de manhã, eu fico com você, que é aqui perto, terça e quinta à tarde. Só que eu tenho que sair daqui no máximo 5 horas, porque eu vou para a igreja depois. Ele falou, tá ótimo, tá excelente, fechou. Só o que eles 2 me pagavam, pagava o carro, pagava a gasolina, pagava o dízimo, sobrava dinheiro para ainda comer, fazer etc, etc. E eu falava assim, não é possível, eu nunca arrumei um emprego tão fácil. Ainda esse segundo, sabe o que ele fazia? Eu entrava lá, ele fechava a porta da sala, trancava, lá na empresa dele, ele falava assim, me fala de Jesus. Por um período da minha vida eu fui pago para falar de Jesus para a pessoa. Você já viu que coisa ruim? Eu já falaria para ele eu pagaria para ele se ele me deixasse para falar de Jesus. Só que ele me colocava lá e o resto da família dele não entendia. Por que vocês ficam trancados? Porque ele queria saber de Jesus e a família dele não queria saber. Então ele fazia o quê? Trancava a porta e ficava comigo lá. Aí ele falava assim, vamos sair agora, vamos comer um lanche. Eu falava, cara, você sabe, eu tenho uma média de 4h30 com você aqui. E se eu sair para comer o lanche? Aí ele falou, não, continua computando a hora. Tipo, continua recebendo dinheiro. Ele que pagava. E chegava na padaria, no restaurante, sabe o que ele fazia? Pagava a conta. Eu fiquei assim, eu falava, tem alguma coisa errada nisso. Ele paga para eu estar com ele, falando de Jesus, me leva até a padaria, paga para mim o suco, paga o lanche, e eu gasto lá 1h30, ele pagando, e volto e a conta é dele. Que negócio doido é esse? O Senhor é o Senhor da sua vida. Ele controla todas as coisas. Nós precisamos estar abertos a permitir que Deus nos mostre. Agora, eu não tenho que olhar para trás, ai que saudade. Não, saudade nenhuma. O Senhor sempre vai nos dar novidade de vida. O Senhor sempre vai colocar coisas novas para você. Portas novas se abrirão. Você vai conhecer as bênçãos de Deus de uma forma a nunca você entender o que vai acontecer. Você está preparado para isso? Então não olha para trás, meu irmão, olha para frente, olha para o que está vindo aí. Paulo fala sobre o porquê não olhar para trás. E o primeiro item que eu vi aqui numa palavra é assim, reconhecer o propósito. Quando eu olho para trás, eu não estou reconhecendo o propósito. Filipenses 3,12 fala assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele reconhece que havia um propósito. Ele fala assim, olha, eu não vou fraquejar, não vou voltar, mas vou seguir em frente, eu vou continuar, eu vou buscar. Paulo declara que reconhece e valoriza Jesus como seu Senhor, que não acredita em outro relacionamento com tanto valor. Por isso que ele fala, prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Ele não foi preso por Cristo simplesmente na cadeia, ele foi preso por Cristo no coração. Ele amou a Jesus Cristo, ele reconheceu a Jesus Cristo, ele entendeu o propósito. Por isso ele deixou de ser o quê? Um soldado romano, um centurião. Por isso ele deixou a vida dele de honra, de abastança, de estrutura, porque ele sentiu assim, minha vida agora está nas mãos do Senhor, não daqui para trás, daqui para frente. Será que você tem entendido o que Deus já fez para a sua vida? Ou todo dia você está tentando olhar em cima do ombro para ver como é que era? Não, quando eu era do mundo, não, quando eu era mais jovem, não, quando eu tinha meus amigos, não. O problema de quem olha para trás e sente saudades é o problema de quem não conseguiu se tornar, como Paulo falou aqui, um preso de Jesus Cristo. Não conseguiu amar a Jesus Cristo de todo o seu coração. Você sabe, um casamento pode acontecer entre duas pessoas, um homem e uma mulher de preferência, né? E ele acontece, e não é simplesmente
porque eles assinaram um pedaço de papel que aquele casamento é um casamento de honra e de respeito, mas é por amor. Quando você ama a pessoa, você abre mão de trair, abre mão de enganar, abre mão de às vezes machucar, ofender, faz qualquer outra coisa. Não precisa existir um cartório, não precisa existir um polícia, não precisa existir um pastor. Existe o seu coração e o coração da pessoa, e essa comunhão torna um ao outro presos, ligados. Então aí nós não ficamos olhando, quando eu era solteiro, naquela época, não, porque eu gosto do que fiz e me alegro pelo que está vindo. Cada dia mais na presença de Deus, esse relacionamento vai crescer e vai ser abençoado, né? Segundo, Paulo fala, olhar para frente. Olha o que ele diz aqui no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o auge é alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecer-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Eu esqueço das coisas que ficaram, e olho para as que estão por vir, aquelas que estão preparadas, aquelas que ainda vão acontecer. Você muitas vezes está perdendo a possibilidade de ver tudo que Deus ainda vai fazer. Quantas coisas Deus ainda vai realizar em todas as áreas da sua vida. Pode ser sentimental, pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser financeira, pode ser ministerial, pode ser espiritual. Eu começo a me alegrar, porque eu sei que portas foram escancaradas para que eu possa passar. Deus liberou caminhos para que eu possa passar, e eu vou vencer. Olhar para trás é uma declaração de saudade, de valorizar mais o que passou do que o que está por vir. E o saudosismo pode roubar nossa força para projetos ousados de futuro, acabamos ficando comparando, sabe? A gente começa nesse saudosismo e começa a fazer o quê? Comparação. E a comparação é a pior coisa que existe. Quando você começar a comparar, se esse amigo é tão bom quanto aquele amigo que você tinha, se esse relacionamento novo sentimental é tão bom quanto o anterior, se esse emprego é tão bom quanto o anterior, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir crescer em nada. Em tudo você vai ser perdido, porque você vai estar comparando. Deus nos dá novidade de vida, coisas novas para crescerem em nós, frutificarem em nós e trazerem grandes realizações. Não quer dizer que não saberemos o que aconteceu no passado, mas sim que daremos mais valor ao que está por vir. Eu de manhã estava falando sobre o pastor Silas Malafaia, que ele contou o testemunho dele, já faz algum tempo que eu ouvi, e eu achei super interessante, e eu fiz questão de comentar. Quem aqui já faliu 8 vezes? Poxa, ninguém? É normal? Ele disse que ele faliu 8 vezes, ele foi à falência 8 vezes, e cada vez, ele tentou de novo de uma forma diferente. Ele foi contando a vida dele e você começa a querer chorar, porque ele sai de uma empresa, pega toda a rescisão, compra uma perua Kombi. Ele trabalhou para a Elman Chips, então ele quis vender nos mesmos lugares que ele vendia os produtos da Elman Chips. Na época ele quis vender a batatinha dele, e aí ele foi lá, mandou produzir lá não sei aonde, encheu a perua até a tampa, foi lá para um morro não sei da onde, chegou no morro, parou a perua, desceu, foi negociar lá no bar, e quando ele olha para trás, cadê a perua? O freio dela falhou, ou não ficou bem puxado, ela desce uma ribanceira lá, uma rua íngreme, e vai e dá numa parede lá embaixo, no muro, e destrói a perua, destrói as batatinhas. O pessoal que viu, correu e pegou todas as batatas e levou embora, e ele ficou olhando e falou, não sobrou nem a perua, nem a batata, acabou tudo. E ele falou, era toda a minha indenização. O que você faria depois daquilo? Além de chorar, você ia falar, não dá certo. Ele foi e começou tudo de novo, e aí ele foi crescendo, tentando outras coisas, e aí ele começou a pensar nessa parte
que era CD, que era livro, que eram as coisas que estavam ligadas ao que ele fazia. Mas ele tentou de novo, e ele faliu de novo. E aí ele pegou o dinheiro da cunhada dele, emprestado, e também perdeu o dinheiro da cunhada. E aí ele foi para a casa da cunhada, disse que montou um escritório na casa da cunhada, pelo que ele fala, e ela tinha telefone, tinha tudo, então ele foi lá para usar as coisas dela. A única coisa que ele tinha que fazer é pagar a conta. O que você acha? Ele não pagou a conta. E aí o telefone cortaram e ele perdeu o direito de uso do telefone. Mas para resumir, depois de tudo isso, ele se torna o maior distribuidor na época de CDs, de livros da América Latina. E aí? Você acha que ele ficou olhando para trás? Uma vez eu estava com ele, ele começou a comentar. Ele falou assim, eu visitava, né, um evento que ele fazia, chamava-se Fogo para o Brasil, não sei se ainda ele faz, e isso acontecia em Serra Negra, e aí já estávamos lá, acho que era o 7º, né? E aí conversando ele falou assim, olha, até o 6º eu só tive prejuízo. Todo final de evento eu tinha que ir lá e pôr dinheiro, pagar a conta. Do 7º parece que ele zerou, nem ganhou, nem perdeu. Mas ele teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto, um por ano. 7 anos depois, ele estava olhando para trás? Ele estava olhando para frente. Ele começa a ter resultado. Ele começa a ver que as coisas começam a andar. Quando começa a andar, que ele fala que bom, os donos dos hotéis começam a dar participação para ele. Todas as pessoas que vierem no evento, eles vão pegar 20% do valor que a pessoa gastar no hotel e vai mandar para ele para ajudá-lo. Aí o prefeito chama ele porque reconhece ele e dá também ônibus e algumas ajudas. E depois de um tempo, o que ele recebia de toda essa estrutura era mais do que ele recebia das inscrições. E aí? Se ele ficasse olhando para trás, como é que seria? Olha para frente, meu irmão. Tira os olhos do passado. Deus tem muitas coisas para fazer com você e a tua vitória está mais adiante. Não se preocupe com as dificuldades do tempo presente, porque elas não representam a glória de Deus na sua vida. O que ainda virá vai aumentar, vai estabelecer, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Entende isso? Outro item que Paulo fala: ter um alvo. Diga, ter um alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. E diz que a razão é o alvo, é Cristo. Tudo está ligado a Ele. Nós, meu irmão, quando andávamos pelo mundo, nós éramos do mundo, a gente lutava e, como diz assim, combatia sem saber se ia dar certo ou não. Era mais um golpe de sorte, né? A gente falava assim, olha, nem sei, eu vou tentar, experimenta, vê o que vai acontecer. Agora, hoje, que nós entendemos que nós temos um alvo, que o nosso alvo é Cristo, nós entendemos que há um poder que está espergido sobre nós, não só de cuidado momentâneo, mas de transformação de vida. E talvez você está chorando pelo leite derramado, mas não está olhando para todo o leite que o Senhor está trazendo para a sua vida. É hora de limpar o que foi derramado e acreditar no que está chegando, mudar a tua visão. E quando ele fala prossigo para o alvo, ele diz que a razão do alvo é Cristo, ou seja, vamos adiante. Quando perdemos a visão do alvo, é que aceitamos colocar qualquer coisa no lugar do verdadeiro alvo. Quando a gente perde a visão do alvo, a gente começa a aceitar qualquer coisa. Não sei, você vai? Acho que vou. Você quer trabalhar do quê? Eu queria ser, eu queria ser administrador. Tá bom, então precisando de faxineiro ali, puxa, estou indo lá. Mas peraí, você não falou que queria ser administrador? Tem alguma diferença? Eu não estou falando de maior valor ou menor valor, estou dizendo do alvo, daquilo que você quer. Se você quer ser um médico, vai lutar para ser um médico. Se você quer ser um engenheiro, vai lutar para ser um engenheiro. Mas você tem que ter um alvo, porque senão, se a cada dia você mudar a tua posição, você nunca vai chegar à especialização.
o maior valor que existe para nós é a especialização, é fazer a mesma coisa várias vezes, até estar pronto para ser chamado de bom naquilo que fazemos. Então eu preciso melhorar a minha capacidade a cada dia. Eu preciso gerar essa novidade de vida, melhorando e aperfeiçoando a cada dia. Você acha que de repente, eu vou falar do Ayrton Senna na época que ele corria, ele era bom porque um dia colocaram ele dentro de um carro? Não, ele começou garotinho, pegou um kart, foi para autódromo lá de kart, andou para aquele negócio, aprendeu a correr com aquele, foi para outro tipo, foi crescendo, até chegar um dia e ele poder treinar na Fórmula 1. Depois de muitas corridas ele foi chamado de muito bom. Se você começar a olhar para cada jogador aí que você chama de bom, ele nunca saiu do 0 ao 100, ele sempre treinou, desenvolveu, se preparou, se estabeleceu, e aí ele descobre como fazer. Eu fui fazer um bolo lá uma vez, e deu tudo errado, e eu peguei e fui lá na minha mãe. Se eu fosse o Henrique, né? Henrique estava bom, mas não sou. Aí eu peguei, fui lá na minha mãe, a senhora me deu uma receita aqui, e assim, ela falou, mas Marcos, você tem que tomar cuidado, a tua batedeira é qual velocidade? Eu falei, o quê? Com que velocidade? Aqueles negócios lá, ela é nova, ela é velha, ela não sei o que lá, qual é o seu forno? Seu forno é novo, a quantos graus ele estava? Eu falei, mãe, para, é só um bolo. Ela falou, não é só um bolo, é um bolo. Você começa a perceber que quando ela chega lá, ela vai olhar as variáveis. Quais são as variáveis que tem? Ela tem a receita, mas tem as variáveis, como bate, como mistura, como põe para assar, o tempo que vai ficar. A tua vida só vai melhorar quando você deixar de olhar para trás e se aperfeiçoar naquilo que você está fazendo, olhando para frente, crescendo na dimensão do Senhor. Você foi escolhido para fazer coisas grandes, mas será que você quer fazer coisas grandes? Olha, eu conheci o senhor e ele manobrava aqueles caminhões enormes, 64 rodas atrás, eixos, né? Aqueles eixos, aquela coisa. E o cara ia, e o caminhão vinha e e entrava na vaga. Aí um dia eu estava na empresa que eu trabalhava e deixaram o caminhão da empresa, o caminhão baú lá, e o cara falou assim, precisa tirar esse caminhão porque os outros carros não saem. Eu falei, dei-me a chave. Aí catei, liguei o caminhão, tudo bonitinho, engatei, aquele caminhão compridão assim, era grandão. Aí eu saí assim, abri, quando eu virei para cá, a parte de trás subiu na calçada, derrubou o carrinho de pipoca de um cara lá, foi uma confusão federal. Eu falei, mas aquele senhor, ele pegava aquele caminhão enorme, fazia as suas manobras, eu não era ele, não tinha a prática dele, não conhecia o que ele conhecia, não era bom naquilo que ele era. Então está na hora de você se aperfeiçoar, não olhando para trás, mas olhando para frente. Deus tem promessas para a tua vida, exercite, cresça, desenvolva. Quando você perder a visão do alvo, é que você vai aceitar colocar qualquer coisa no lugar do alvo. Quando o povo saiu do Egito, a promessa era a terra prometida, lembra? Canaã, a terra que manava leite e mel. Havia um propósito, foi falado para eles, foi avisado, vai ser difícil, mas Deus estará conosco. Não foi? Foi isso que falou? Vai ser difícil, mas Deus vai estar conosco. E quando eles chegaram na frente do mar, Deus mandou eles prosseguirem, irem adiante, continuarem. Deus não falou para eles, volta meninada, vai dar ruim, volta todo mundo, corre para o Egito. Falou isso? Diga ao povo que vai para cima da dificuldade, porque a vitória está determinada. Você precisa estar liberado por Deus na sua mente, porque é o que Ele quer, que você não pare, que você não se encolha, porque você não volte atrás, mas que você persevere na vitória que Ele tem para você. Há algo novo preparado para a sua vida. Ele preparou aquele mar abrindo para que eles passassem, fossem adiante e vencessem. O mesmo mar acabou com o inimigo e eles passaram.
deu para eles a água da rocha, deu para eles o maná do céu, deu para eles o que eles precisavam. Mas periodicamente, qual era a vontade deles? Moisés, para que é que você nos trouxe a este lugar? Levantemos aí um novo líder e vamos voltar para... Você viu alguma vez dizer que o mar vermelho se abriu para eles voltarem? Deus não abre mar para as pessoas olharem para trás. Deus abre mar para as pessoas irem além, adiante, na presença, no poder e na autoridade. Pensa nisso. A tua vitória não está no você se desanimar, em você abrir mão, em você se encolher. A sua vitória está em você acreditar no poder de Deus e entender que Ele abre o mar sim, mas é para você ir além, para você alcançar o objetivo, para você vencer as dificuldades, para você entrar acabou Shibrad Anai na terra de Canaã, para você assumir uma posição de privilégio. Coloca isso no seu coração. Eles queriam voltar, eles desejaram voltar. O povo se desanimou. O povo se desanimou, mandou os 12 para enxergar lá a terra, para ver as bênçãos que estavam preparadas para ele. Deus falou assim: eu vou mandar eles olharem, porque quando eles olharem, imagina, eu separar aqui 12 pessoas, só 12, e falar assim: vocês são príncipes, vocês vão ver o que eu vou dar para vocês. Vou dar para vocês algo fascinante. Tem uma concessionária, né, lá da Ferrari, e lá tem Ferrari, tem Lamborghini, tem até BMW, porque é pouco perto de uma Ferrari, mas tem também. Então vocês vão lá e vão avistar, vocês vão ver, o que vocês vão avistar é o que vocês vão possuir. E aí vocês vão lá em 12, quem queria avistar isso? Vão lá os 12, e quando chegam lá, eles olham, Fabinho olha lá, uau, Ferrari, mano, eu quero a vermelha mesmo, para ficar bem, né, aquela coisa, e aquela coisa toda. Depois que eles avistam tudo, 10 deles, sabe o que falam? Mas e o preço de IPVA? IPVA? Aí o outro fala assim: mas quanto faz por litro uma Ferrari dessa? E quanto custa o documento? Não, eu acho que o Marcos deu um golpe na gente. Ele quer dar uma Ferrari para a gente, mas tem o custo do IPVA, o custo da gasolina, sabe, tem uma porção de coisas aí. E outra coisa, você imaginou eu passando na Avenida Paulista, em alguma avenida aí, e de repente com essa Ferrari, todo mundo vai olhar para mim. E se alguém quiser roubar? Tem que ter seguro. Eu acho que o Marcos quer prejudicar a gente. Ele é muito safado. Mandou a gente ir lá naquela loja, vai dar para a gente aqueles carros, mas o que a gente vai fazer com eles? Os 10 fizeram isso. Eles foram lá, a terra é gorda, a terra é boa, a terra produz, a terra é isso e aquilo e tal, mas tem gigante na terra, tem IPVA, tem gasolina. Nós não somos assim, irmão? A gente fica com medo das pequenas coisas, porque se Deus levou eles a avistarem uma terra como aquela, debaixo de uma promessa que já existia, você acredita que daria o carro e não daria o pagamento de IPVA? Daria o carro e não daria o tanque cheio para você andar? Daria o carro e não daria o seguro para você ficar tranquilo? Nós estamos com uma visão tacanha, uma visão pequena. Por isso as pessoas acabam perdendo o alvo, porque eles deixam de olhar para a bênção para olhar para as porcarias. De repente um amigo que atrapalha, uma amiga que atrapalha, uma pessoa que quer namorar ou qualquer coisa, ou que você vai trabalhar numa empresa e a pessoa começa a colocar um monte de dificuldades. Já pensou? Agora você é crente, vai ficar bitolado, agora você começar a falar coisas, e você começa a dizer: poxa vida, eu vou ficar preso, você nem consegue enxergar o tamanho da bênção que é Deus na tua vida. Você olha para aquela boca que está querendo roubar, atrapalhar, bloquear, impedir o seu alvo.
Mas se seu alvo é Cristo, a sua vitória está determinada. A terra que mana leite e mel é sua. Mas cuidado para não perder o alvo, né? Precisamos mirar na recompensa para não nos apegar nas coisas transitórias. Eu gasto gasolina? Gasto. Mas eu gasto gasolina à medida que eu ando mais ou ando menos. Então, peraí, isso é transitório. Sou eu que defino o quanto vou gastar. Eu posso começar a pensar naquilo que me ajuda. E muitas vezes não pensam na recompensa, que é ter uma dessas Ferraris, custa uma média de 1,5 milhão. Digamos que você recebeu de presente a Ferrari, 1,5 milhão na sua mão, e você não quer aquele carro, você quer um apartamento. O que você faz? Faz o quê? E compra e ainda sobra uma grana para fazer um churrasco. Sim ou não? E aí você fala assim, peraí, por que eu estava reclamando? Se Deus abriu o mar vermelho, matou um baita de um exército poderoso de Faraó, você acha que agora ele ia deixar gigantes tocar no povo dele? Qual é o teu alvo, santo? Qual é o teu alvo, querida? Você está olhando para as pequenas coisas e abrindo mão das coisas boas de Deus para a tua vida. Se Ele começou a obra, Ele é fiel para terminar. Não olhe para trás, olhe para o alvo, olhe para aquilo que está preparado para você. Muito mais Deus tem para acrescentar. Nós precisamos entender que nós fomos chamados e temos que estar convictos para o chamado. Tiago 1,6. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e para outra parte. Não duvide, não pare no caminho, não deixe que alguém roube o seu alvo, o seu projeto, a sua expectativa. Muita gente vai querer dizer, o que? Você acredita nisso? Você acha que pode? Você espera que sim? E você vai dizer, sim, vai acontecer. Minha casa será abençoada sim, minha família será abençoada sim, a minha família vai conhecer a força do meu Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vou olhar para trás, vou olhar para a promessa que é redentora. A dúvida poderá nos roubar em nossos propósitos, em nosso objetivo. A dúvida poderá estar vinculada às rejeições e perda, aos conflitos que vivemos e também às críticas que recebemos. As dificuldades que a gente passa na nossa vida faz com que você fique meio molenga. É verdade. Você fica assim, a pessoa está me tratando bem, mas você lembra da Nonoca? A Nonoca também me tratava bem, depois me traiu, Irmão, não olha para trás. Acredita que Deus está restabelecendo a sua vida, está restabelecendo a sua casa. Mas e se ela fizer isso, isso? Pois Deus tira ela do caminho e coloca outra pessoa no lugar. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está nesse mundo. Quando eu entendo isso, eu falo, não, voltar atrás eu não volto. Não, ficar olhando para trás eu não fico. Acho que você já ouviu uma frase que dizia, a depressão é excesso do passado, já ouviu? E o que? A ansiedade é excesso de futuro. Quer dizer que teremos que avançar com os olhos no projeto e não no tempo. Porque nós não vamos estar ligados no passado e nós não vamos estar ligados lá no futuro. Nós estamos ligados no propósito. Deus tem bênção com você no propósito. E por isso nós não estamos preocupados se vai demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas nós estamos preocupados se já está na direção que Deus nos deu. Fica tranquilo, eu preciso confiar naquele que me chamou, eu preciso viver com aquele que me guarda, me protege. Então não é o tempo, é o propósito. É por isso que a gente costuma dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Será que você está entendendo porque alguns casamentos não dão certo? Será que você está entendendo porque algumas empresas, sociedades não dão certo? Porque as pessoas unem às vezes e não percebem que não têm o mesmo propósito.
estão juntas, mas com um propósito diferente. Enquanto um gostaria de criar, gerar, desenvolver e fazer isso e aquilo, o outro está querendo só ganhar dinheiro, propósitos totalmente diferentes. Casamentos, enquanto um está esperando cuidar, ajudar, fazer tudo, o outro está lá querendo só aproveitar, né? Tirar proveito da situação. E aí nós percebemos porque não dá certo. Então, se liga no propósito, né? Isso é muito importante, porque o nosso medo de perder, ou medo de não alcançar o objetivo pretendido, sempre vai nos balançar ao ponto de nos fazer olhar para trás. Medo vai fazer você olhar para trás. Isso atrapalha, porque nós perdemos o alvo, o objetivo, o propósito. Então é hora de nós mudarmos a nossa configuração. Lá em Gênesis 19, 26, fala que assim, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de... Todo mundo sabe, né? Ninguém sabe se o sal era cisne, se era o sal da outra lebre, mas sabe que era sal. Isso é. E aí nós começamos a prestar atenção para olhar, peraí, quando a gente lê a Bíblia e ouve falar de Ló, ele era sobrinho de quem? Abraão. E Abraão era importante para Deus? Quando, agora há pouco, o pastor Rubens citou, na guerra, ele foi levado, e aí avisaram Abraão, seu sobrinho lá, o Lózinho, arrancaram ele lá, pegaram ele, levaram embora, tomaram todas as coisas dele. Abraão não tinha um exército, ele foi lá e juntou os 318 pastores dele. Abraão não tinha um exército, mas ele tinha o Senhor do exército, o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele não precisava de grandes guerreiros, ele precisava de uma boa proteção. Aí ele vai e faz o quê? Junta eles, vai lá, ganha a guerra, toma tudo de volta, traz de volta e nem quer nada. Falou para o rei de Sodoma: eu não quero nada, nem uma correia de sapato, porque o meu negócio não é com você, o meu negócio é com Deus. Dá aí para os soldados que lutaram aí os despojos, e eu estou fora disso. Meu negócio é com Deus. Ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Mas Ló se empolga, porque a mulher de Ló queria morar em Sodoma, que era uma cidade pervertida, uma cidade onde a prostituição, onde a lascívia, né? Na verdade, a mulher de Ló gostava da luxúria, né? Das coisas erradas, né? E lá, as filhas dele já estavam namorando também com pessoas de lá, e eles eram amigos porque moravam lá, e era uma cidade totalmente atrapalhada, ou seja, não tinha lá nenhuma igreja, não tinha ninguém lá querendo mudar. Ló estava numa situação difícil. Aí chega aquele momento que Deus vai destruir Sodoma, e ele manda o anjo, através de Abraão, manda um anjo, os anjos para tirarem eles de lá, para dizer para eles que aquele lugar vai ser destruído, que não vai ficar mais. A mãe e as filhas ficaram angustiadas, porque elas iam perder uma boa casa, elas iam perder a luxúria, elas iam perder o namorado, porque eles não queriam ir juntos, sair de lá. Elas iam perder aquilo que elas julgavam que era a posição social, né? Que a liberdade para pecar, porque quem anda nesse meio, o que mais espera é a liberdade para pecar. Pode beber? Pode adulterar? Pode prostituir também, fica nessa visão, perde o alvo que é Cristo, aceita o alvo que é mundo, e aí as coisas complicam. E para que elas não morressem, elas aceitam sair de Sodoma, de última hora, aceitam sair correndo de lá, mas o coração delas ficou por lá. Apesar de elas saírem de lá, o coração delas ficou. E é uma coisa interessante, porque aquele avivalista inglês, o John Wesley, já deve ter ouvido falar também, ele diz algo interessante. Sabe o que ele fala? A conversão tira o cristão do mundo. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Repete comigo. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão, liberta de dentro de você. E isso é a diferença. O John Wesley, quando ele falou isso, ele estava querendo dizer exatamente essa situação. Não adianta apenas a pessoa se converter a Jesus Cristo,
ele precisa se santificar. Por quê? Porque uma guerra que até hoje se debate, a salvação é pela graça. Se é pela graça, então é um favor que eu não merecia, então eu não preciso fazer mais nada, eu posso continuar. Se eu sou gay, eu sou gay. Se eu sou bandido, eu sou bandido. Se eu sou isso, não tem mais problema, porque afinal de contas, eu aceitei a Jesus. E ele fala, não. A santificação, ela tira o mundo do cristão. Ela limpa o cristão, ela lava o cristão. Por quê? Porque os desejos da carne estão impregnados em nós. O desejo da mentira, do engano, da prostituição, da lascívia, do roubo, do homossexualismo, etc., estão impregnadas. E a única coisa que pode tirar isso é a santificação. Outro dia eu vi a Lana Holder falando, né? E ela entende muito de Bíblia. E ela estava tentando explicar exatamente por que o homossexual tem direito à salvação. E ela deu volta, mas não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque não há santificação. Se há santificação, não há comportamentos desses mais. Não há mais esses comportamentos. E o cara que estava debatendo, o pastor que estava debatendo com ela, ele só foi batendo, como diz, no calcanhar, só foi dando um toquinho, e chegou um ponto que ela já não tinha muito o que falar, porque ela começou a falar, não, era errado quando a pessoa fazia isso, mas fazia isso para, eles falam, né, sexo cultual, fazia isso para deuses pagãos, fazia isso para não sei o que lá, e ele foi batendo, chegou uma hora que ela ficou sem ação. Mas muita gente está lá naquelas igrejas, não são poucas hoje que existem, estão sendo enganados, estão sendo levados a essa visão distorcida, porque não há a santificação. Tem coisas que você conhece pela leitura, tem coisas que você só vai conhecer pelo Espírito Santo de Deus, porque diz que o Espírito revela a profundidade àqueles que têm a presença do Espírito neles. Não é uma coisa que acontece naturalmente, assim, você leu no caderninho, está lá e acabou. Não, você começa a entrar na profundidade do Espírito, e a revelação do Espírito trará para você coisas que nem estão claramente escritas. E isso só acontece quando há santificação, quando a gente busca andar dentro da vontade de Deus, e não dentro da nossa própria vontade. Deus tinha um futuro para Ló, para sua mulher, para suas filhas, mas a Bíblia diz que a mulher de Ló olha para trás. Olhou para onde, irmão? Para onde você tem olhado? Que silêncio. Se você não olhava para frente, vai passar a olhar a partir de hoje. Não vai ficar olhando para trás. Mas olha o que aconteceu, olha quem vai. Irmão, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é melhor, e o poder dele se estabelece em você que acredita nele. A vontade dela de ficar era tão grande que o seu coração estava preso às coisas daquela cidade. Ela não conseguiu se controlar, não foi tirado, ela não estava em santificação, ela estava vivendo no meio de um povo impuro e com o coração desejoso das coisas impuras. Então, quando ela foi tirada de lá, ela não conseguia ir para frente, ela só conseguiu olhar para trás. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você. Se você não se santificar, se você não mudar a sua vida, naturalmente você vai ter saudades, vai entrar no saudosismo do pecado, do engano, e já você vai perder o alvo para olhar para trás. É hora de mudança, de posicionamento, de reconhecimento. Não quero mais o que passou, eu quero o projeto que Deus tem para a minha vida, eu quero o que Deus tem preparado para a minha família, eu quero o que Deus tem preparado para o meu futuro. Maior é aquele que está com você, meu irmão. A promessa de Deus para você não acaba, não vai terminar. Conosco muitas vezes não é diferente, né? Vivemos no mundo, conhecemos as coisas podres do mundo, e quando Deus quer nos salvar, não conseguimos deixar de olhar para trás. Já reparou quantas pessoas
já voltaram para trás, já abandonaram a obra de Deus? Quantos jovens, quantas pessoas a gente conhece que começaram com amizades, que foram para uma coisa que fez já assim, fizeram um levantamento, né? O Theo Hayashi fez um levantamento e ele falou assim: o maior índice de perda de jovens, o maior índice é quando eles entram na faculdade, último ano do colégio e a faculdade. Esse é o maior índice de perda de jovens cristãos. Por que será, irmão? Por que você acha que acontece isso? Excesso de liberdade. Quando você vai para a faculdade, ninguém vai cuidar de você. Você vai cuidar de você mesmo. Enquanto você tem alguém dizendo para você que o portão fecha esta hora, abre esta hora, que você deve fazer isso, deve fazer aquilo, a pessoa está mais retida, mais fechada. Quando alguém diz para você, problema seu. Se você chegar no horário, problema seu. Se você não chegar, se só tem uma falta, problema seu. Se você quiser sair na metade da aula, problema seu. Se você quiser ir ali no barzinho da esquina e encher a cara, problema seu. Ninguém tem nada com isso. Eu lembro o pastor Henrique estudando, há anos atrás, aí ele estava estudando na Metodista, e aí um dia eu fui buscar ele, e cheguei lá, ele estava meio assustado, eu falei: o que foi, filho, o que aconteceu? 2 amigos meus tiveram coma alcoólico, 10 horas da manhã, no jardim da faculdade. Levaram bebida para lá, começaram a brincar o pessoal, e 2 deles foram mais além e beberam até cair. E isso depois começou a se tornar um hábito. Não só eles, mas mais alguns também caíam lá e ficavam caídos no jardim da escola, embriagados. Pessoas que tinham pai, pessoas que pagavam uma mensalidade, pessoas que tinham perua que levava e trazia. E aí você fala assim: o que acontece? Quando você começa a brincar com a liberdade que você tem, seja ela qual for, pode ser adulto, pode ser jovem, pode ser velho, pode ser quem for, automaticamente ele vai perder o alvo, e ele vai acabar se estragando, se prejudicando, perdendo, olhando para trás, sentindo saudades, e o saudosismo vai roubar a condição de futuro da vida dele, vai atrapalhar. Temos dificuldade de abandonar o passado para viver o futuro. Diga: eu não vou ficar olhando para trás, eu quero o meu futuro. Amém? Costumamos dizer que onde o bem está, o mal tem que... A mulher de Ló olhou para trás, não conseguiu abandonar o passado para viver a promessa de Deus, por isso ficou na terra, virou sal, não tem como. Talvez hoje pensamos assim: não, mas ninguém vai virar sal hoje, nós estamos no tempo da graça. Tem um monte de gente morrendo espiritualmente e não percebendo, que entram numa visão distorcida, distanciamento de Deus, e não percebe, porque é o tempo da graça. Não cai um raio na cabeça da pessoa, ele se distancia e ele perde o que é mais especial. Mais do que a morte física, diz que o perigo é nós perdermos a segunda morte, ou seja, chegarmos à segunda morte, atingir aí aquela situação de não entrar mais no céu. Então, isso precisa ficar muito claro. Em Provérbios há um ensinamento sobre comportamento humano para grandes vitórias. Olha o que fala, Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o que, irmão? O teu coração. E hoje o que as pessoas mais têm feito é dar o seu coração para todo mundo. Rede social, mídia social, amizades erradas. As pessoas: ah, mas é meu amigo. É seu amigo? É. Quanto tempo você conhece essa pessoa? Há um mês. Dá para ser amigo de alguém? Um mês de conhecimento? Na televisão passa muito essas coisas. Há menos de um ano junto, e aí o marido matou a mulher, o homem que vivia junto matou, ou a mulher matou o cara, ou alguém fez alguma coisa de errado. Aí você fala assim: mas há quanto tempo estavam juntos? Há 10 meses. E quando começou essa situação de esse homem bater nessa mulher, por exemplo? Fala: desde os 2 meses de relacionamento. O que ela fez de errado? Ela entregou o seu coração. Se alguém te desrespeita dessa maneira,
Uma mulher que é desrespeitada dessa maneira, ou um homem que é desrespeitado com traição dessa maneira, 2 meses de estar junto, já acontece um negócio desse, é para pegar a mala e ir embora. Mas ela já entregou o coração, ela já perdeu o controle emocional, ela já está numa situação deprimente, desvalorizando a si mesmo, apavorando, e é isso que não pode. Nós precisamos entender, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, é através dele que você toma atitude. Se você acha que é amigo, você age de um jeito. Se você acha que é inimigo, você age de outro jeito. Se você acha que aquilo vai dar certo, você age de uma maneira. Se acha que vai dar errado, você age de outra maneira. O teu coração, ele quer dizer os teus sentimentos. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com o que você fala. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés. Pensa onde você vai andar, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, caminhos direcionados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha como é falado, você precisa ser fiel a Deus e seus ensinamentos, seguir fielmente à frente no projeto determinado, ser mais forte do que os desejos da sua carne. Ser mais forte do que os desejos da sua carne, O 25 ele falou, os teus olhos olhem direito. Olhem direito quer dizer assim, se você percebe que não é bom o negócio, seja capaz de dizer não, seja capaz de mudar a direção, seja capaz de se preparar para não deixar ninguém subjugar você, parar você, bloquear você. Deus tem um futuro preparado para a sua vida, então não posso aceitar isso. Ele fala, e as tuas pálpebras, os teus olhos, olhem diretamente diante de ti. Tira os olhos do passado, coloca os olhos no projeto de Deus para a tua vida. Isso muda a tua vida. Não olhe para trás, valorize seu chamado para andar com Jesus, siga em frente, avance. Nós estamos no ano do quê? Avançar. Querido, eu não sei se você consegue entender, mas olhar para trás é perder a direção, é abandonar a direção, é não entender o chamado de Deus para a tua vida. Então eu quero deixar isso para você marcado no seu coração. A partir de hoje, troca, não olhe mais para trás. Eu vou me apegar ao objetivo, ao propósito, aquilo que Deus já colocou para a minha vida. Quer fazer algo diferente? Arruma um caderno, arruma alguma coisa, escreve o que Deus tem falado para você, marca fortemente, se for preciso, cola no vidro lá do seu quarto, onde você penteia o seu cabelo, faz alguma coisa. Por quê? Para que ninguém roube a promessa que Deus tem com a sua vida. Alguém tem promessa de Deus? Deus falou com você alguma vez? Eu costumo dizer que tem vezes que as pessoas ouvem a promessa, mas porque não acontece no dia seguinte, sabe o que ele faz? Ele descarta. Não, falou que eu ia ser curado, não fui hoje. Não, então aquele pastor lá, ele não é um profeta. Como não? Deus pode estar usando sim, e pode estar deixando o tempo para que você se firme numa posição antes de te dar essa vitória. Porque muitas vezes as pessoas recebem a vitória e perdem a vitória, porque não estão preparados para isso. Então muitas vezes Deus fala assim, vou te fazer grande, vou te colocar, sei lá, como um grande homem de Deus. E a pessoa está orando? Não. Está lendo Bíblia? Também não. E aí passa o tempo e ele fala assim, ninguém me chamou para ser líder da igreja, ou pastor, ou coisa parecida. Não é que ele não te chamou, é você não se preparou, não andou adiante, não prosseguiu na direção, não objetivou o alvo. Por isso, está aguardando o seu posicionamento para que haja a realização. Ele não vai tirar a proposta, mas ele vai aguardar que você esteja preparado. Amém, amado? É para não olhar para colocar nossos olhos no alvo. Quem é o seu alvo? Jesus.
e Ele tem o melhor para a sua vida. Você sabe que se você prestar atenção, cada um de nós já tem dons naturais. Quando nós descobrimos quais são os nossos dons naturais e cobrimos ele com os dons espirituais, é quando você se torna muito poderoso na terra. Você tem uma unção que faz a diferença. Tem gente que gosta de conversar e cuidar da vida, ajudar as pessoas. Tem gente que é bom para orar, para curar e outras coisas mais. Mas quando você fala assim, qual é a base dele? Ele ama pessoas. Ele gosta de ajudar pessoas. E aí nós começamos a perceber, tem gente que lida bem com o recurso, e sabe mexer com dinheiro, e é fiel a Deus, e aí a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas como é que você é? Você às vezes é meio pilantra, se pegar dinheiro na mão, um para cá, dois para lá, um para cá, dois para lá, você não é fiel, Ele não pode dar riqueza na sua mão. Você não é fiel na palavra, você não é fiel no relacionamento. Então, amados, coloca isso no seu coração, siga para o alvo, pega os seus dons naturais, se complete nos dons espirituais, conheça a intimidade com Deus, porque a vitória já está decretada para a sua vida, o poder já está determinado para a sua vida, você só precisa se posicionar para assumir o que Deus tem de melhor para você.